Olá pessoal, quero falar nesse vídeo aqui sobre a Venezuela, aproveitando esse contexto aí da vinda do Nicolás Maduro ao Brasil depois de tantos anos, desde o governo Dilma ele não vinha ao Brasil. Pessoal, quero falar aqui para vocês sobre a questão econômica envolvendo o petróleo, por quê? Eu acho que é uma questão que as pessoas abordam um pouco hoje, elas falam muito sobre a questão de se a Venezuela é uma ditadura ou não, mas eu acho interessante a gente olhar esse lado da economia e da dependência que eles têm em relação ao petróleo, porque basicamente eles têm aí 80% das suas pautas de exportação baseadas no petróleo. E isso é um grande problema porque a dependência em cima de um recurso único, praticamente, faz com que a economia fique vulnerável nas instabilidades externas. Então, a instabilidade que a Venezuela passou nos últimos tempos tem a ver com a queda do preço do petróleo lá em 2015. Estava lendo uma matéria aí nesse dia mesmo, de hoje, em que essa matéria aí, ela se passava em dezembro de 2015, falando ali sobre como a queda de petróleo naquele tempo, que afetou tantos países, afetou mais ainda a Venezuela. Por quê? Porque tendo tanta dependência em relação à exportação de petróleo, isso afeta demais a capacidade dela de adquirir dólares para poder importar seus produtos, porque você vai ter poucos recursos para isso. E aí, pessoal, vai acontecer problema de isso reverberar por toda a economia. Então, desde 2015, a gente ouve falar que a Venezuela vem a mal. E aí, outra matéria que eu li recentemente, uma matéria de dezembro do ano passado, mostra que a Venezuela já estava com uma perspectiva um pouco melhor em relação ao que era desde aí os anos recentes, né? Porque já havia uma perspectiva de que ela crescesse um pouco mais aí, tanto no ano passado quanto neste ano, né? No ano passado a previsão era de 12%, para esse ano é de 5%. Mas ainda assim, pessoal, é um crescimento que fica muito abaixo do que eles precisam, que é um crescimento de 75% que eles necessitariam, porque eles perderam exatamente isso nesses anos, né? Foi uma queda brusca assim do PIB deles, um dos países que mais empobreceram nos últimos tempos. Então, pessoal, esse risco de você depender de um recurso só torna seu país então vulnerável, porque quanto mais diversificada é a sua pauta de exportações, significa que mais complexa é a sua economia. Existem alguns economistas recentes que gostam de trabalhar com essa questão dessa complexidade econômica. Então, por exemplo, o Paulo Gala tem um livro chamado A Complexidade Econômica, onde ele aborda essa questão, né, de que quanto mais industrializado é o seu país, mais complexo é o seu rol aí de produtos a serem exportados, coisa que não aconteceu com a Venezuela. Alguns outros países, como o Brasil, por exemplo, têm uma pauta um pouco mais diversificada, mas sempre há o risco, pessoal, de que o país fique dependente de poucos recursos. Então, por exemplo, o que salva o Brasil hoje em dia, por exemplo, é o agronegócio. Ele tem puxado a pauta de exportações do Brasil, com safras recordes, parece que vai ser o caso esse ano de novo. Então, nós ficamos dependentes disso. Não que isso seja ruim, assim, você ter exportação de produtos agrícolas por si só. É interessante nesse momento, por exemplo, porque é a alternativa que nós temos, mas o mais interessante é você complexificar a sua economia. Alguns países que também exportam petróleo e gás passaram por situações parecidas com a da Venezuela, no sentido de depender também de um produto só, mas rapidamente conseguiram sair disso. Então, por exemplo, a Holanda dos anos 60, quando descobriu o gás, ela ficou muito dependente disso. E aí tem até um termo cunhado aí por um economista brasileiro chamado Luiz Carlos Bresser Pereira, que fala dessa questão, que ela desenvolveu uma doença que depois acabou ganhando o nome, por ser a Holanda, como doença holandesa. Ou seja, quando o seu país fica muito dependente de um produto primário para exportação e não consegue sair dessa dependência, você desenvolve essa doença, que é a doença holandesa. Doença essa que foi evitada, por exemplo, pela Noruega. A Noruega, que era um país pobre até os anos 50, mais ou menos, passou a ser um país mais interessante porque descobriu o petróleo a partir dos anos 60, passou a exportar, mas se preocupou cedo em não ficar dependendo disso, ou seja, fez aí uma questão de diversificar sua economia, né? Investindo na educação, investindo na saúde. Então você tem aí uma alternativa, né? Várias em relação ao petróleo. Então a economia ela vai se diversificando, vai se complexificando e você não depende daquele produto primário. Então é sempre um risco para os países, né? Ou seja, depender
do produto primário. Então é sempre interessante você buscar investir, complexificar a sua economia e deixá-la mais industrializada para que você evite aí ficar preso nessas situações aí de turbulências externas, como foi o caso da Venezuela, pessoal. Bom, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. A gente fica por aqui e até a próxima.